pessoal! Nessa videoaula nós vamos conversar sobre as ferramentas que são utilizadas para análise de investimento. Então nós vamos ver quais são as ferramentas e vamos entender como fazer os cálculos, ou seja, eu vou apresentar para vocês a fórmula de calcular cada uma das ferramentas, que são Payback, VPL e taxa interna de retorno. E para começar, antes de chegarmos nas ferramentas propriamente dito, é importante a gente tratar alguns conceitos básicos. O primeiro deles é o projeto de investimento. O projeto de investimento ele é uma parte daquele plano de negócio que eu preciso implementar, caso eu esteja falando da constituição, por exemplo, de uma empresa ou de uma filial, ou é um plano que eu vou analisar, que eu vou compor, que eu vou construir para eu poder analisar se aquela máquina que eu estou precisando comprar, ou se aquele caminhão que a transportadora está precisando comprar, ou qualquer investimento que possa ser analisado, que venha a ser analisado, como analisar esse investimento. Então o projeto, nós vamos falar daqui a pouco, mas ele é composto de investimento inicial, das receitas e das despesas. Tá? Daqui a pouco dos gastos, né? Melhor dizendo. Daqui a pouco a gente chega nisso. A outra informação é o fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? O fluxo de caixa é uma representação, tá? Obviamente que eu estou fazendo aqui uma representação gráfica, mas ele deve ser construído numa planilha, ou ele deve ser construído em um software, né? Que é a lógica de gastos e receitas. É pensar a questão financeira do projeto. Então, ao falar do projeto de investimento, a gente tem que representar lá no fluxo de caixa o investimento. Então, eu posso ter uma situação de ter um investimento inicial ou ter vários momentos de investimento. Por exemplo, se eu estiver fazendo uma cultura de eucalipto. Eu vou plantar o eucalipto, eu tenho que cuidar daquela cultura do eucalipto durante o período, investindo inclusive recurso nele, para depois ter a receita. Se eu estiver falando da criação de uma loja de roupa, eu tenho um investimento inicial, que vai ser a aquisição das roupas, das peças de roupas a serem vendidas, mas também da estrutura na qual eu vou utilizar para vender. Pode ser uma estrutura física, aí eu preciso de pensar imobiliário, pensar no espaço, pensar se aquele espaço precisa de alguma adaptação ou não. E se for uma estrutura, uma loja para vender de forma online, no e-commerce, eu preciso pensar na plataforma, como alimentar essa plataforma, quais as informações. E observem que tudo isso é necessário que haja um investimento. A partir do momento que eu faço o investimento, eu preciso pensar quando que eu começarei a ter receita. Então, pensar a receita que aquele projeto de investimento ou que aquele investimento vai proporcionar. As receitas, elas são sempre ponderadas pelo preço de venda e pela quantidade que eu vou vender. Então, eu posso ter receitas elevadas em função de um preço de venda alto e pouca quantidade, ou receitas elevadas em função de um preço de venda baixo, mas muita quantidade, ou uma combinação do preço com a quantidade. Obviamente que, ao trabalhar o preço de venda, eu preciso compor esse preço de venda com todos os gastos que a empresa vai ter para colocar aquele produto em comercialização. Então, é necessário que se faça um acompanhamento dos custos do produto. Em contrapartida, para que a empresa funcione, ela vai ter os gastos. E estes gastos eles podem ser reposição de uma peça de roupa que foi vendida, por exemplo, ou pode ser pagamento de aluguel, pagamento de internet, pagamento de funcionários e outros gastos mais, que são necessários para que o negócio, para que aquele investimento possa proporcionar as receitas, ou seja, ele possa funcionar. Tá? Se eu estiver falando, por exemplo, de uma transportadora e aquisição de um caminhão, a receita ela vem em função do quilômetro, da quantidade de quilômetros rodados e pelo preço
que a empresa vai receber por quilômetro. Os gastos tem manutenção, tem o consumo de óleo diesel em função da quantidade de quilômetros que vão rodar e outros gastos mais. Observe que o fluxo de caixa ele é uma representação da movimentação financeira da empresa. Tá? E aí, o próximo conceito é a vida útil do ativo. A vida útil do ativo ela é importante porque é a partir desta informação que eu vou delimitar até quando o projeto vai ser considerado, qual que é o período que eu vou considerar nesse projeto. Então, se eu estiver falando da aquisição de um caminhão, por exemplo, eu vou analisar, tá, um caminhão eu consigo trabalhar com ele quanto tempo? E aí a gente pode pensar que um caminhão eu consigo trabalhar com ele 20, 30 anos, porque a gente vê caminhões antigos ainda trabalhando pelas ruas. Porém, eu preciso analisar no contexto da empresa que eu estou trabalhando por quanto tempo vale a pena trabalhar com um caminhão. Porque a partir do momento que o caminhão começa a ficar muito tempo usado, ele começa a dar problemas com manutenção. E, consequentemente, talvez aquele gasto que ele vai trazer com manutenção, ele deixa de ser viável. Então, precisa ser substituído. Ou, se eu estiver falando, por exemplo, na construção de uma loja de roupas, eu preciso pensar, se a loja for física, qual que é o tempo de vida útil dos móveis e utensílios que eu adquiri para aquela loja. Tá? Então, eu preciso pensar e fazer uma média ponderada destes móveis e utensílios para eu poder delimitar por quanto tempo eu vou analisar um projeto. Tá? Outra informação importante é o valor residual. O valor residual é um valor que a empresa vai receber, então ele é a entrada de caixa, quando ela estiver analisando ao final do projeto. Então, se eu estiver falando de um projeto, por exemplo, de 10 anos, ao final do projeto, há valor residual. Então, um caminhão, por exemplo. Vamos imaginar que nós vamos trabalhar com um caminhão pensando num período de 10 anos. No final desses 10 anos, quanto que vale esse caminhão? E aí é importante eu pensar esse valor residual não pelo preço, pela contabilidade, mas sim pelo preço de mercado. Então, eu vou trabalhar com um caminhão 10 anos, daqui 10 anos o caminhão vai valer quanto? Eu posso olhar hoje quanto vale um caminhão que tem 10 anos de uso, semelhante ao que eu estou adquirindo. Então, eu tenho um parâmetro para eu poder ter essa referência do valor residual. E o último conceito importante é a taxa mínima de atratividade. A taxa mínima de atratividade é o custo de oportunidade. E o que é o custo de oportunidade? Qual a outra oportunidade que eu tenho para eu aplicar esse dinheiro que eu estou investindo e quanto eu ganharia nessa outra oportunidade. Então, eu posso, por exemplo, comprar um caminhão e deixar de montar uma loja. Ou eu posso comprar um caminhão e deixar de fazer um investimento em um outro negócio. Qual que é a porcentagem de retorno que esse outro negócio poderia me dar? Então, quanto eu espero de retorno com aquele recurso que eu estou investindo? Tá? Essa informação é importante porque sempre que a gente fala em investimento, a gente tem que pensar que investimento num contexto econômico-financeiro, que é o contexto que a gente está abordando, ele tem como objetivo rentabilidade, trazer retorno. Bom, e aí, para que o projeto seja elaborado, eu já antecipei alguns pontos aqui, eu preciso pensar qual que é o investimento, qual que é a projeção de entradas de caixa e qual que é a projeção de saídas de caixa. Observem que aqui a gente está falando de projeção. Por quê? Porque quando eu estou trabalhando com um projeto, eu estou projetando aquele projeto. Tá? Então, eu estou projetando quanto que eu teria de receita, quanto que eu teria de gastos e quais são os investimentos que serão necessários. Investimento, ele pode acontecer só no início. Então, quando acontece investimento no início, eu tenho uma situação onde é um fluxo de caixa, é um projeto tradicional, um projeto mais comum. Ou eu posso ter investimentos onde eu tenho investimentos em datas diferentes.
Por exemplo, que eu falei da plantação de eucalipto, na plantação de café, na plantação de laranja. Ou posso ter uma situação, inclusive, da loja que eu estou montando. Eu vou fazer um investimento da loja de roupa, um investimento na data zero, comprar as peças de roupa, montar a loja, mas depois eu não tenho fluxo de caixa positivo, eu vou ter gastos ainda, porque se trata de um investimento que é por quanto tempo eu vou trabalhar com esta loja sem que ela me dê fluxo de caixa positivo. Então observe que eu tenho que continuar colocando dinheiro em função de salários, aluguéis. Isso são informações que preciso sempre pensar. Por quê? Porque ao montar uma loja, muito provavelmente, as receitas elas não vão acontecer logo no início. Você tem um período para que as receitas comecem a acontecer. E durante esse período é necessário que se tenha recurso para investir no capital de giro, tá? Que é para que a empresa possa funcionar. Então eu tenho que pagar aqui funcionários, eu tenho que ter o dinheiro que está lá no estoque. Então é um pagar aluguel. Então é um período onde a empresa vai ter gastos, mas ainda não vai ter receita. Tá? E é comum, aí eu vou até chamar a atenção para um exemplo que eu tenho, é comum os empresários esquecerem dessa condição do investimento no início. Então ele pensa lá, eu vou usar o exemplo de uma padaria que eu tive a oportunidade de ver, que foi muito forte para mim. A padaria, uma padaria bonita, foi construída, foi montada uma padaria bacana, numa cidade que eu morei. E aí um dia eu passei na rua e vi essa padaria. Falei, olha que legal, uma padaria bonita, eu vou passar aqui para tomar um café, comprar um pãozinho. E aí, um mês depois eu passei lá, a padaria não estava lá mais. Falei, gente, para onde que a padaria foi? Muito provavelmente essa padaria fechou, porque depois eu não vi mais essa padaria. E ela tinha aberto muito pouco tempo. Muito provavelmente, quem montou aquela padaria, pensou que iria montar a padaria e já teria resultado logo no início, só que no início ele não teve resultado, ele tinha que continuar colocando dinheiro no negócio, e às vezes ele não estava capitalizado para isso, às vezes o dinheiro dele foi todo aquele investimento inicial, ok? Então, só para reforçar a importância desse planejamento, de pensar que não necessariamente o resultado do negócio ele vai acontecer de início. Pode ser que ele demore um pouquinho. E se isso acontecer, eu preciso continuar fazendo investimento. Tá? Eu diria que isso aqui é quase que verdade em maioria dos casos. Bom, continuando. Agora a gente tem uma situação que é 4 projetos. Então observe que a gente tem o projeto A, o B, o C e o D. E a gente precisa analisar esses projetos. Então, até agora, observe que eu não estava falando de como analisar o projeto. Eu estava falando de como construir o projeto, de como pensar o projeto. Quais são as informações que compõem esse projeto. Agora, a partir de agora, a gente vai trabalhar em como analisar o projeto. E observe que nós temos 4 projetos. Os 4 projetos eles têm a seguinte situação. São investimentos no início, então eu posso pensar esse projeto naquele fluxo de caixa como sendo um investimento aqui na data zero e o restante do período eu vou ter fluxo de caixa positivo, porque 1, 2, 3, 4, 5, 6 são os fluxos de caixa. Fluxo de caixa ele é receita menos os gastos. Tá? Então, nesse caso, a gente tem 4 projetos que têm um investimento inicial na data zero e tem 6 fluxos de caixa. E aí vem a pergunta, como analisar os projetos? Qual deles é melhor? E aí é que a gente chega na importância de ter uma ferramenta para analisá-los. Porque olhando simplesmente esses números aqui na tabela, a gente não consegue decidir qual que é o melhor. Tá? E aí a gente chega nas seguintes ferramentas. A primeira delas é o payback. O payback é um método simplificado e ele é perigoso, ele é muito perigoso de ser usado porque ele pode levar a análise errada. A gente pode analisar o projeto e tomar decisões erradas em função do payback.
Ele é importante para a gente entender a lógica, porque todo mundo usa o payback quando vai olhar um projeto. Eu imagino que vocês tenham pensado aqui e tenham pensado o seguinte: quanto tempo que cada projeto vai demorar para recuperar os R$1.000 investidos? Eu imagino que vocês tenham feito isso, é muito comum esse raciocínio. Tá? É o payback, que significa quanto tempo que o investimento é necessário para que o investimento gere os fluxos de caixa suficientes para recuperar o capital investido. Tá? Então vamos calcular o payback para cada um desses projetos. Olha só, vamos começar pelo projeto A. O projeto A ele tem R$1.000 de investimento e ele tem R$250 de fluxo de caixa positivo por período. Quanto tempo eu preciso para recuperar os R$1.000? Então observe, se a gente pegar 250 do primeiro ano, mais 250 do segundo, mais 250 do terceiro, mais 250 do quarto, opa, R$1.000. Então, se nós analisarmos o projeto A, ele tem um payback de 4 anos. Então, eu preciso de 4 anos do projeto em andamento para eu recuperar os R$1.000 investidos. Bom, essa é a primeira conta que as pessoas fazem. É o senso comum fazer essa análise. Tá? E aí eu vou chamar a atenção para isso daqui a pouco. O projeto B, eu tenho R$500 de investimento, R$1.000 de investimento, e aí eu tenho esses fluxos de caixa. Então, quanto tempo eu preciso? Eu preciso de 500 mais 400 dá 900. Observem que 900 eu preciso de mais 100. Só que no terceiro ano eu tenho 300 de fluxo de caixa. Assumindo que o fluxo de caixa ele vai ser dividido de forma igual no decorrer do ano, sem sazonalidade, eu preciso do primeiro 1/3 dele. Então, observe, se eu pegar ele e dividir em 3, eu tenho R$100 para cada um de 1/3. 100 aqui, 100 aqui, 100 aqui. Eu preciso de uma parte dessas. Por que eu preciso de uma parte dessas? Porque eu tenho 500 mais 400, 900 mais 100, 1.000. Então, qual que é o payback? E aí, uma parte, 1 dividido por 3, vai dar 33%. Então, quanto tempo eu preciso? Eu preciso do primeiro ano, mais do segundo ano, mais 33% do terceiro ano. Então, o payback do projeto B é 2,33 anos. E o projeto C? O projeto C vai ser 200, mais 200, 400, mais 200, 600, mais 400, 1.000. Então, eu tenho um payback de 4 anos. Observem que está igual ao projeto A. E o projeto D? O projeto D eu preciso do primeiro ano, que é 100, mais o segundo ano, 200, que dá 300, mais 300 do terceiro ano, que dá 600, e aí eu preciso de mais uma parte do quarto ano. Aqui eu tenho 600, eu preciso de mais 400. E o ano eu tenho 500. Então eu preciso de 4 em 5. Então eu preciso aqui de 80% desse ano. Tá? Então eu preciso de 80%. Também considerando que o fluxo de caixa vai acontecer de forma equânime no tempo. Então, 1, 2, 3, 3,8 anos. Aí, pessoal, partindo do pressuposto de que o payback é uma informação, ele dá pra gente, a gente pode analisar a partir do payback, qual projeto seria melhor? Observem que o melhor projeto, considerando o payback, é o projeto B. Não é? É o que tem o menor payback. Só que aí eu chamo a atenção para vocês para um detalhe importantíssimo do payback, que é uma das dificuldades, que é a questão de ele não leva em consideração o que vem depois. Ó. No projeto A eu tenho mais 2 parcelas de 250 de fluxo de caixa. No projeto B eu tenho uma de 200, uma de 100 e uma de 10. No projeto C, uma de 500 e uma de 230. E no projeto D, uma de 700 e uma de 900. O payback esquece, eu não levo isso em consideração. Então essa é uma dificuldade do payback. Então vamos lá. Quais são as desvantagens? Ele pode conduzir as decisões de investimentos erradas ou subotimizadas. Nós acabamos de ver que ele poderia tomar decisão errada aqui, porque o projeto B, pelo payback, é o melhor. E eu diria que ele tende a ser o pior projeto entre os 4. Tem pouca aplicabilidade em projetos de investimento com fluxo de caixa convencional, não convencional, desculpa que tem um não convencional,
que é o seguinte, o projeto convencional é esse projeto igual a esse que a gente está falando. Eu tenho investimento na data zero e o restante fluxo de caixa positivo. Agora, e o exemplo da padaria que eu trouxe aqui atrás? Ó? Este exemplo aqui é onde eu tenho investimentos. Aí eu falando de padaria, mas eu poderia estar falando de plantação de café, plantação de laranja, eucalipto, ou uma loja de roupa que eu preciso também ter investimento e continuar colocando dinheiro no negócio até o negócio começar a gerar renda, a gerar receita. Esses projetos eles não são convencionais, então trabalhar com payback nessa situação não seria uma boa alternativa. Ele não possibilita, não é que não seria uma boa alternativa, ele não possibilita esse cálculo. Então, essas são as duas desvantagens principais do payback. Mas ele tem as limitações que é o mais preocupante. A primeira limitação é, ele não considera o valor do dinheiro no tempo. Então ele considera, vamos fazer a representação aqui do projeto A, por exemplo. O projeto A, eu tenho um investimento de R$1.000 na data 0 e ele tem fluxos de caixa de 250 na data 1, na data 2, 250, na data 3, 250, na 4, na 5 e na 6. Tá? Então, olha só, ele considera que esse 250 da data 6 aqui, ó, deixa eu completar aqui. Ele considera que esse fluxo de caixa aqui é igual a esse. Ou que é igual a esse, que eles são iguais. E aí, se a gente for pensar, R$1 hoje é diferente de R$1 daqui a 2 meses. Por quê? Porque tem a questão da inflação, tem a possibilidade de eu pegar esse dinheiro e aplicar ele no investimento e ganhar recurso com ele. Então, a condição do dinheiro me diz, R$1 hoje é diferente de R$1 amanhã. Por isso, eu não posso trabalhar com valores em datas diferentes, simplesmente somá-los. Tá? E o outro problema, ele não considera os fluxos de caixa após a recuperação do capital, que é o que eu já tinha comentado aqui, chamado a atenção. Ó. 250 aqui, essas duas parcelas, ele não leva em consideração. Esses valores do fluxo de caixa no B também ele não leva em consideração. Então, o payback ele é uma primeira análise, que ela talvez seja importante para falar o seguinte, payback é tanto tempo. Beleza, calculou o payback, significa que o projeto pelo menos consegue recuperar o capital investido. Agora, a partir daí, eu preciso partir para outras ferramentas que existem para que eu possa tomar as decisões de uma forma mais equilibrada e com menor chance de erro, ok? É isso, pessoal. Até mais.